Técnicas de inquirições de testemunhas na audiência de instrução e julgamento. É isso que vamos analisar na nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 95, de um total de 365. Você que me acompanha aqui nesse canal, você já sabe que diariamente eu tenho esse compromisso com você no ano de 2023. Um áudio diário com uma lição prática jurídica de como vencer o processo de conhecimento ou como obter sucesso na defesa do executado. E hoje vamos tratar da prova testemunhal. Mais que isso, né? Vamos analisar técnicas de atuação na audiência de instrução e julgamento no momento de formulação das perguntas para as testemunhas e também toda a preparação para a produção da prova testemunhal. A testemunha, depois da prova documental, é a mais utilizada na prática jurídica. E há alguns pontos aqui que você deve observar quando advoga em favor do autor ou do réu. Primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção: a escolha do rol de testemunhas. Você é o protagonista da produção da prova como advogado. Você não pode confiar no rol apresentado pelo seu cliente. Você deve certificar-se, no sentido de descobrir se aquelas pessoas apresentadas pelo seu cliente, se elas de fato têm conhecimento sobre o fato controverso, o fato objeto da prova. É o advogado que tem que realizar esse trabalho criterioso de investigação prévia para arrolar a testemunha, a escolha da testemunha para o caso concreto. Claro, antes de arrolar essa testemunha, né? Você precisa identificar quem é essa testemunha: nome, qualificação, grau de escolaridade, endereço, contatos telefônicos, contatos eletrônicos, manter essa testemunha sempre informada de que ela vai prestar o depoimento e ela precisa mudar o seu endereço, comunicar a mudança do seu endereço para você, advogado, caso isso ocorra na prática jurídica. Segundo ponto, identificar qual relação que essa testemunha tem com o seu cliente e qual relação que essa testemunha tem com o adversário do seu cliente. Se ela é uma testemunha totalmente independente, se ela é uma testemunha dependente, se ela é uma testemunha que presenciou, se ela é uma testemunha apenas de referência. Essa identificação prévia é importante. E depois você pode investigar qual fato controvertido a testemunha tem conhecimento. E, inclusive, estipular uma ordem de preferência em relação às testemunhas por fatos controversos, objeto de prova. Para quê? Para que você possa extrair o melhor de cada depoimento testemunhal. Essa entrevista que você vai fazer previamente com a testemunha, pelo menos aquela testemunha que será arrolada pelo seu cliente, essa entrevista, ela é perfeitamente possível. Você pode tomar conhecimento de tudo isso e mais. Você pode, inclusive, tranquilizar a testemunha em relação ao que irá acontecer no dia da audiência. Muitas testemunhas nunca pisaram num fórum. Você pode explicar para ela que no dia mencionado, determinado pelo juiz, ela terá que comparecer, que ela ficará lá na sala de audiência na presença do juiz, dos advogados e das partes, que ela terá que prestar um depoimento de forma objetiva, que primeiro o juiz fará as perguntas, depois o advogado que arrolou, tranquiliza a testemunha, ela ter um conhecimento do que irá acontecer no dia da audiência. E é perfeitamente possível também que ela antecipe a você, advogado, o que ela tem de conhecimento, qual é a percepção que ela tem sobre os fatos controversos, o que ela presenciou, o que ela ouviu, o que ela tem de percepção sobre cada um dos fatos controversos. Isso é você se preparar para a audiência de instrução e julgamento, para a audiência onde essa testemunha será ouvida. O que você não pode, é claro, é orientar como a testemunha tem que depor. É formar um depoimento. Isso, claro, que não é possível, né? Orientar a testemunha
sobre o que ela deve responder, nunca faça isso na sua prática jurídica. Agora, ter conhecimento prévio sobre o que exatamente a testemunha conhece, isso é perfeitamente possível e, claro, isso também é um modo de se preparar para a audiência. Segundo ponto importante, no dia da audiência você tem que ter ali para uma fácil consulta todos os pontos controvertidos, os fatos controversos pelos quais os depoimentos agora procurarão esclarecer, demonstrar. Ter em mente, né, ter consigo os pontos, os fatos controvertidos, aqueles que foram determinados pelo juiz na audiência de saneamento. Sempre fazer perguntas para as testemunhas de forma objetiva e sem induzir as respostas nas perguntas. Esse cuidado, claro, você tem que ter na sua prática jurídica. Bom, outros pontos importantes relacionados às técnicas de inquirição das testemunhas. Você sempre tem que ter em mente que a testemunha é uma pessoa que geralmente não está acostumada com o ambiente forense. Aquilo é uma novidade para ela. É natural que ela sinta um certo nervosismo. Ela muitas vezes desconhece o que vai acontecer, por isso é importante você mostrar isso para ela antes da audiência, explicar para que ela se sinta mais segura no momento da audiência. Até porque é natural também para a testemunha que não sabe, né, como que opera uma audiência de instrução e julgamento, é natural que ela sinta insegurança quanto à realização do ato, a sua oitiva em audiência. Muito bem. Tudo isso, então, você tem que ter em mente. E para formular as perguntas para as testemunhas, primeiro é importante você identificar o que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Perguntas repetitivas, perguntas que já foram feitas principalmente pelo juiz. Segundo ponto, perguntas que já induzem a resposta. Isso não é permitido e você tem que fazer esse controle também caso o advogado do adversário faça essas perguntas já induzindo respostas. Terceiro ponto, o depoimento da testemunha tem que ser sempre objetivo, direto, né? Ela não pode responder alguma pergunta baseado no seu subjetivismo, baseado naquilo que ela imagina, supõe, deduz. Isso não é permitido, você também tem que orientar a testemunha nesse sentido, para que ela sempre responda as questões de forma objetiva em relação àquilo que efetivamente ela sabe. Aquilo que ela imagina, supõe, aquilo que ela deduz, isso não interessa ao juízo. Um outro ponto importante, você tem que identificar a técnica que vai ser utilizada no depoimento. As perguntas são realizadas diretamente pelo advogado para a testemunha e no momento de fazer a pergunta, você pode se valer da técnica da inquirição direta ou indireta. O que é a técnica da inquirição direta? É aquela em que a pergunta destinada à testemunha, ela tem como finalidade obter de forma direta a informação que precisa ser extraída. Essa é uma técnica em que é tudo ou nada. É uma técnica em que o advogado já pergunta exatamente o fato controverso. Por exemplo, numa ação de acidente de trânsito, discute-se quem deu causa ao acidente. Se foi o réu que violou o sinal de pare numa preferencial e causou o acidente, ou se foi uma outra causa, uma velocidade, por exemplo, excessiva do autor. O ponto controvertido aqui é: o réu observou o sinal de pare ou não? Uma pergunta direta é exatamente essa. Você presenciou no momento do acidente se o réu observou ou não o sinal de pare? Pergunta direta. Essa técnica ela só pode ser utilizada quando você, advogado, já sabe a resposta da testemunha. Normalmente para aquela testemunha que você arrolou e que você teve uma entrevista antes para certificar do conhecimento que ela tem sobre os fatos controvertidos. De forma diversa, nós temos a técnica da inquirição indireta. Aqui,
Normalmente, você vai usar dessa técnica quando você não conhece a resposta da testemunha. Normalmente, a testemunha é arrolada pela parte adversária, pela parte contrária. Você, então, inicia a sua inquirição fazendo perguntas periféricas ao fato controvertido. Você faz perguntas relacionadas aos momentos anteriores ao fato controvertido, ao fato principal. Informação destinada aqui a aferir se essa testemunha tinha ou não condições de presenciar aquilo que é o ponto essencial, o fato controverso. E nesse mesmo exemplo que eu dei, você já não vai perguntar de forma direta se a testemunha presenciou, se o réu invadiu ou não o sinal de pare. Você vai fazer perguntas periféricas. Aonde a testemunha estava no momento do acidente? Se a posição que ela estava era possível ela presenciar o fato? Se ela presenciou o fato? O que ela presenciou? Você faz perguntas periféricas para só depois chegar no ponto principal. O réu invadiu o sinal de pare ou não no momento do acidente? Aqui você vai fazer perguntas primeiro relacionadas a fatos secundários, para certificar se essa testemunha tem ou não condições de responder de forma a trazer uma confiança, uma credibilidade quanto ao fato controverso principal. Você primeiro prepara o terreno para depois fazer a pergunta principal. Uma outra modalidade de inquirição de testemunha é a inquirição aberta e a fechada. A aberta, você vai fazer perguntas genéricas. Pedir para a testemunha, por exemplo, explicar o que aconteceu no dia do acidente. Como que aconteceu o acidente? Essa técnica, claro, ela deve ser utilizada quando você também tem conhecimento sobre o que a testemunha sabe sobre um caso. Essa técnica de pergunta aberta, ela é, em termos de busca da verdade, muito boa, mas há um risco aqui da testemunha extrapolar, há um risco aqui da testemunha se perder no seu depoimento, porque você deu uma oportunidade para ela declarar tudo aquilo que ela entender que é necessário para aquele caso concreto. Diferente da pergunta fechada. A pergunta fechada é específica sobre o ponto controvertido e limitada aos fatos relacionados com esse ponto controvertido. Aqui, claro, quando você também já domina ali o que a testemunha sabe, enfim, aqui é importante também você ter o conhecimento de que numa pergunta fechada é tudo ou nada. Ou a testemunha vai ser excelente, esclarecer o fato e beneficiar o seu cliente, ou ela pode ser uma resposta aqui que vai colocar tudo a perder. Então, essas técnicas elas devem ser mensuradas conforme o caso concreto. Não existe uma forma que é melhor do que a outra. Isso tudo vai depender sempre das circunstâncias e da preparação que você fizer para o caso em que estiver atuando, ok? É nesse sentido a nossa lição prática jurídica do dia. Espero que tenha sido útil para você e nos encontramos amanhã com mais uma lição prática jurídica. Até lá então. Valeu, pessoal!